Só um minutinho que eu tô colocando para gravar, vou subir o material. Tá vendo o slide? Tô vendo, tô vendo. Ah, ótimo. Na aula passada a gente falou sobre comportamento, né? Sobre essa questão da, do visual mesmo, do profissional e tudo, e hoje a gente vai entrar nessa parte dos tipos de restaurante. Nós começamos a disciplina falando de etiqueta, né? Depois nós falamos sobre etiqueta à mesa, sobre a questão da etiqueta profissional. Chegamos nessa parte do comportamento, de como que a questão corporal, né? A linguagem corporal complementa a linguagem verbal. E hoje a gente vai chegar nessa parte dos restaurantes. Na parte, quando a gente viu etiqueta à mesa, foi falado sobre os tipos de serviços de restaurante. E agora a gente vai ver a tipologia, né, ou a tipicidade dos restaurantes, os tipos de restaurantes que existem no mercado e todo dia, né, esse mercado é reinventado. Então, para começar, a gente vai chegar nessa definição do restaurante na disciplina de história da gastronomia. Nós falamos lá da origem, né, do nome restaurante, que vem de restaurar, do primeiro restaurante que foi aberto na história da gastronomia, que tinha essa função de servir sopas restauradoras. Então, esse primeiro slide está lidando um pouquinho com isso, né, a origem do termo, né? Então, embora já houvesse estabelecimentos desse tipo, o conceito passou a tornar-se popular na segunda metade do século XVIII. Quando começou, né, a existir esses pequenos locais que eram comercializados aí o alimento. Então, primeiro começou com essa questão dos viajantes que paravam e se alimentavam daquela sopa restauradora e, à medida que foi abrindo novos, né, novos locais, o termo restaurante foi ficando cada vez mais popular, né? Aí está falando aqui, para abrir um estabelecimento gastronômico é necessário mais do que investir em equipamentos e utensílios. Então, a questão, toda vez que você vai abrir um restaurante, né, uma PR, uma unidade produtora de refeição, é necessário você primeiro verificar tanto a questão do que você tem interesse em estar montando, quanto a questão de tendências, né? Como é um mercado que está sempre lançando novas tendências, é muito importante definir isso logo de início, porque é o tipo de restaurante que vai definir o tipo de serviço e, consequentemente, o cardápio, né, a ser apresentado naquele restaurante. Então, é importante conhecer todos os tipos de restaurante para poder chegar nessa definição, porque tem alguns que são muito similares, e às vezes a gente vai num determinado local, se identifica com aquele tipo de restaurante, quer montar algo no mesmo estilo, mas na verdade não sabe muito bem a definição, né, daquela categoria que aquele restaurante se enquadra, tá? Aí tá falando, né? Restaurante não é um local onde as pessoas vão apenas para comer, é um local onde deve também encantar o cliente por seu estilo, sua proposta, seu atendimento e por sua comida, né? Então, o foco hoje em dia não é tá além daquele restaurar, né? Lá do conceito da definição desse nome. Hoje em dia a gente entrega, na verdade, uma experiência para o cliente. Né? O cliente quer ter uma experiência, ele já tem essa alimentação dentro de casa, então ele vai pelo prato, vai pelo sabor que está sendo oferecido, pelo prato que é preparado por aquele chefe,
ou pelo conceito daquela cozinha, mas também ele vai pela experiência, né, que ele vivencia naquele local. Por isso que a gente fala, né, que a gente fala, a gente vê que esse setor está sofrendo tanto nessa pandemia, porque por mais que haja uma modificação, uma alteração para delivery, não é a mesma coisa a entrega dessa experiência, né? Nada como você ir no local, que tem aquela decoração, que tem aquela climatização, que tem aquela porcelana que vai te servir, ou vasilhame próprio, seja ele luxuoso, seja ele popular, dependendo da enquadração daquele restaurante, né? O atendimento, isso tudo vai formar a experiência daquela pessoa e contribui, né, para a questão da percepção da qualidade do prato. Então, a gente somatiza. Quando você tem uma boa experiência naquele restaurante, você somatiza aquela vivência ali naquele momento com a qualidade do prato, assim como quando ocorre o contrário, né? É comum, às vezes, a gente num lugar que o prato é muito gostoso e não é tão bem atendido, pode acontecer, mas você acaba, muitas vezes, quando essa soma desse ambiente não é positiva, levando isso para o prato também. Você deixa de ir no local porque a experiência não foi boa, né? Às vezes a comida é boa, mas não compensou o total. Então, acaba que tem que ser um casamento perfeito. A comida não se vende sozinha, né? Tem a questão do envolvimento daquele local. Então, quando você determina o tipo de restaurante, todo esse universo, né? O local, a decoração, o atendimento, o uniforme, a porcelana, se é climatizado, se não é climatizado, além do sistema de serviço e da comida que é preparada, tem que estar em conjunto, tá? Aí tá falando dessa questão das semelhanças, né? Mas tem características aí que vão mudar, né? E vão definir o tipo de restaurante, assim como a questão do cardápio. Há potencial para explorar diferentes tipos de gastronomia em diferentes mercados. Em tempos de crise, é uma forma de se diferenciar e conquistar mais clientes. E tem muita gente que está antenado nisso, né? E não na questão da pandemia, que a gente vê que fecha, né, que não tem jeito, mas mesmo nas crises econômicas que a gente teve nos últimos anos, muita gente conseguiu se destacar no meio da gastronomia, porque investiu em um tipo de restaurante que às vezes não tinha naquela cidade, ou trouxe aí uma roupagem nova para o restaurante, destacando diante a concorrência. Então, é sempre importante definir e também estar antenado nas inovações, nas novidades, né, que acontecem na área. O bistrô, vamos começar aí agora falando dos tipos, né? O bistrô, que é um tipo de restaurante que surgiu na França, que é pequenininho, né? Está falando despretensioso, valoriza a interação individualizada entre os clientes e o dono. É o sonho dos gastrônomos, né? Aqueles gastrônomos que querem se tornar chefe de cozinha. Tem alguns que querem ir para a área da gestão, mas aqueles que querem estar ali, tem aquela valorização da mão na massa, que é o foco nisso, na verdade. Muitos querem ter um bistrô por conta dessa questão da cozinha, uma cozinha onde tem mais liberdade de criar, onde tem essa interação, por ser, né, um ambiente pequenininho, onde o chefe vai na mesa, conversa com seu cliente, né? Então, é muito comum encantar esse tipo de restaurante. É um restaurante onde geralmente não há um cardápio fixo, ele é modificado, né? Ele é sazonal. Os pratos são feitos de acordo com os ingredientes da época ou disponíveis no mercado. É uma outra coisa que chama também a atenção, essa possibilidade de mudança, que muita gente curte isso, né? Tem muita gente que gosta de não ter um cardápio fixo. Então, é uma qualidade, né? Digamos assim, um diferencial que para muitos seria uma qualidade, essa possibilidade de modificação de acordo com a sazonalidade dos produtos. Alguns possuem um ar mais sofisticado, mas sem perder a essência do relacionamento personalizado. Geralmente a gente vê um requinte nos bistrôs, né? Mas tem essa questão de ser algo personalizado, essa questão do atendimento chefe-cliente, é isso que vai definir mais. Então, vamos aqui destacar, né, os pontos que eu falei. Um ambiente pequeno, com uma cozinha com cardápio
sazonal, onde tem uma interação maior do cliente, né? Uma personalização nesse atendimento, uma interação maior do cliente com o dono ou com o chefe de cozinha, né? Tem sempre um lado, uma relação ali entre a pessoa que gerencia a cozinha ou que é dona do restaurante, que às vezes é a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa é dona e é chefe de cozinha, às vezes não, mas há essa interação, né? Esse atendimento, assim, próximo, essa proximidade com o cliente. Então, esses são pontos que vão ser destacados aí no bistrô. Aí coloquei uma fotinha do bistrô parisiense, muito bonitinho. É bom observar também nessa questão, como eu pontuei, de decoração e tudo, né? Quando a gente viu lá no planejamento físico de instalações, não sei se você lembra dessa disciplina, acho que você já teve ela. É uma disciplina onde a gente vai tanto dimensionar todo esse espaço do salão, da cozinha, tudo, quanto também pensar nesse acabamento, porque tudo tem, né, um sentido, tanto no sentido de decoração, de aconchego, de encaixar tudo num espaço que não é tão grande, quanto também a questão de conforto, se vai levar um requinte ou não, se vai levar uma carinha mais moderna. Então, observe como que as fotos, né, que eu coloquei, vão definindo aí também essa roupagem desse tipo de restaurante. Então, aí a gente tem um bistrô parisiense, né? O bistrô, quando a gente vê bistrô no Brasil, o pessoal faz um pouquinho diferente, né? Eu acho assim, os bistrôs aqui que a gente tem em BH e os que eu conheço, leva um pouco mais de requinte que esse da foto, que tem uma coisa meio vintage aí. Aqui a gente vê uma coisa mais requintada, o pessoal pega, associa muito essa personalização, esse atendimento personalizado com um requinte. Então, é costumeiro ser assim, um pouco mais requintado que esse aí da foto. A brasserie, né, que é outro tipo de restaurante que a gente tem origem francesa, com influência alemã, e que a gente não tem muito costume de ver aqui no Brasil, mas é um tipo de restaurante que tem entrado no mercado brasileiro, então é importante ficar antenado. É um tipo de restaurante mais informal, que costuma vender bebidas como chopp e muitas vezes a música ao vivo com bandas locais. Então, ele eu acho que pela questão de ser muito próximo com outros tipos de restaurante que a gente tem aqui, é difícil quem monta um restaurante pegar o formato mesmo da brasserie francesa e caracterizar, colocar, por exemplo, na placa, na divulgação, meu restaurante é uma brasserie. Acho que como às vezes pega até a ideia e acaba classificando com outros tipos de restaurante que a gente vai ver aí semelhante, que também tem música ao vivo, que também tem venda de bebidas, tá? Mas lá tem uma questão específica pela a decoração, pela maneira, né, de receber esses clientes nesse formato de restaurante. Olha que bonito, que é, né, esse aí também, que é a Brasserie Le Breban em Paris. E você vê que tem uma formatação, né, de alguns sofás, mesinhas, assim, no sentido para duas pessoas, a gente não vê aquela mesa com aquele tanto de cadeira, porque é mesmo um tipo de restaurante que vai servir pratos de consumo rápido e como tirar gosto aí para estar servindo junto com essa bebida. É uma galera que vai para happy hour, né? Tem um movimento maior à noite, um pouco maior à noite, porque é o pessoal que vai mesmo não para fazer refeições, né? Almoço, jantar, e sim para curtir ali aquele clima, aquele momento e fazer ali as refeições. Os pratos geralmente são pratos de tirar gosto e às vezes é comum ter algum prato assim, um prato para aquela pessoa que chegou, por exemplo, saiu do serviço, foi com a galera e chegou lá, tá com um pouquinho mais de fome. Aí tem um tipo, não seria o prato executivo esse nome, mas seria um prato que a pessoa tem essa opção também, no caso, se ela não quiser o tirar gosto, tá? Mas ele tem todo esse acabamento, né, visual
focado para ser atrativo para esse público que quer sair de casal, ou quer sair com um amigo, bater um papo, né? E poder tomar uma bebidinha e comer alguma coisa. Não é aquela questão de como é que eu falo? Não chega, não é um pub, uma coisa da galera em pé, mas também não é um tipo de restaurante onde você vai lá e vai fazer aquela refeição completa, ou vai ficar lá por muito tempo comendo. O foco mesmo é bebida e os tiragostos aí complementando, tá? O próximo aí é o buffet, né? Esse a gente vê grande utilização aqui no país. É um conceito que vem desde a Idade Média e é um tipo de restaurante mais popular, né? Onde o item da refeição é escolhido ou servido pelo próprio consumidor. Então, o restaurante da classificação buffet, né? Ele é associado ao serviço também, que é o serviço de buffet. Então, é tanto a tipicidade do restaurante quanto o serviço que é praticado ali é o serviço de buffet. Já nesses outros primeiros que a gente viu e outros que a gente vai ver a seguir, né? Eu posso ter, por exemplo, restaurantes do mesmo tipo, mas com serviços diferentes. É comum, né? Tem aquela tendência, um restaurante clássico. Geralmente esse é o tipo de serviço, é um serviço à la carte, por exemplo. A grande maioria vai ser, mas eu tenho essa possibilidade de ter um restaurante clássico e ter um serviço diferenciado, isso é possível, tá? Mas o serviço de buffet, né, no restaurante de buffet, geralmente o serviço, né, leva um nome no restaurante que tem aquele tipo de serviço que é o serviço de buffet, que é onde a gente vê que as comidas são colocadas, assim, todas, né, organizadas em richôs, ou nessas ilhas, né, e a pessoa, o cliente, vai passando e vai se servindo ali de acordo com o seu gosto. Geralmente tem vários, né, modelos, classificações aí. Geralmente tem buffet que é livre, que você paga um valor fechado, tem buffet que vai ser pesado, aquilo ali. Então, é um sistema, inclusive, que alguns restaurantes funcionam também para café da manhã, tipo um sistema de café colonial, e que seguem fazendo essa linha do serviço de buffet durante toda a rotina daquele restaurante. Outro que a gente tem aí agora são as cafeterias, coffee shops, né? Então, eles tiveram origem na Europa. Ele é um dos estilos de restaurante frequentemente associados à França. Na verdade, as cafeterias, né, esse estilo de cafeteria francesa foi um dos primeiros tipos de restaurante que entrou no nosso país. É comum, né, quando a gente viu lá a história da gastronomia, os primeiros negócios que a gente tinha, dentre eles tinha as cafeterias. Então é muito antigo e veio naquela época onde a França influenciava não só os tipos de negócio, o tipo de alimentação, a etiqueta à mesa, como as roupas, né? A corte francesa estava influenciando o mundo ali numa época, e foi a época onde os cafés se espalharam também pelo mundo afora e entraram aqui no nosso país. Então, a cafeteria, a gente olha hoje em dia, não fala, nossa, tem tanta cafeteria no Brasil, mas é uma coisa que sempre esteve nos negócios de alimentação, sempre tivemos cafeterias, elas vão cada vez se modificando, inovando, ganhando novas roupagens, novos drinks, né, novas maneiras de servir café, mas nunca saem de moda e sempre tem uma demanda, né, grande, porque já é uma coisa cultural, né, no nosso país. São conhecidos por terem uma atmosfera casual e sem pressa. Muita gente, aí tá falando, muitas possuem mesas ao ar livre, e as pessoas também costumam, tem muita gente que desenvolve o hábito de ir para uma cafeteria, ficar ali lendo jornal, ou já leva um mini notebook, fica ali fazendo o seu trabalho, né? Um costume que é tradicional na França, das pessoas irem para o café, às vezes trabalhar de lá. Aqui no Brasil, em muitas cidades, isso também virou hábito, né? Onde as pessoas vão para o café e ali ficam ali por horas fazendo
no que tem que fazer, estudando, lendo jornal, trabalhando dentro desses ambientes, né? Porque acha mais gostoso que ficar dentro de casa, às vezes é mais tranquilo, né? Tá ali sem perturbação de cachorro, de filho, de sei lá de quem, tá num ambiente ali que ele consegue se concentrar e fazer o que precisa e ainda, né, pode ali tomar o cafezinho e fazer o seu lanche. Então tem pessoas que vão todo dia para o café, desenvolvem esse hábito. Uma cafeteria nem sempre oferece serviço de mesa. Por vezes, os clientes fazem um pedido no balcão e levam até a sua mesa. Então, é isso que vai diferenciando também café, cafeteria, coffee shop, o tipo de serviço que acontece ali dentro. O foco é servir café, mas a maneira como é servido, se tem mesa, né, igual com mesa ao ar livre, se tem, não, você chega no balcão, aqui em BH mesmo a gente tem muita cafeteria no centro da cidade, que é cafeteria de balcão, você chega lá, pede café, um pão de queijo, come, às vezes tem um banquinho ali perto do balcão, às vezes você come em pé mesmo, né? É um sistema diferente dessas cafeterias que eu falei que a galera vai, senta, esses coffee shops principalmente, fica um tempo maior. Em geral, coffee shop oferecem outros produtos como diferentes tipos de café, café expresso, pastelarias e sanduíches, mas às vezes um café pode ter algumas características de bistrô, ou seja, oferecer refeições completas. Então é isso por conta dessa inovação que o setor, né, faz, né, de ir agregando aí serviços, assim como a gente viu essa modificação nas padarias que foram agregando mercearia, foram agregando restaurante, também há uma movimentação dentro das cafeterias de servir refeição também, e por conta de ver, né, que era uma tendência, as pessoas iam, né, para fazer a refeição, eles ficavam lá um tempo prolongado, por que não oferecer também o cardápio para refeições? Eu coloquei aí esse coffee shop lá de Xangai, lindo, né, a decoração toda em madeira. Aqui dá para ver que tem uma parte de panificação legal, tem as cafeteiras, né, cafeteira italiana. Aqui temos algumas bebidas, então esses drinks gelados que são feitos. Muito chique ela, que é apaixonada. Ó, a outro tipo de restaurante é a cantina. Hoje em dia tem tanto tipo de restaurante, cada ano que passa vai aparecendo mais um. Eu lembro quando eu fiz minha faculdade era X, depois quando eu fiz o curso de cozinheiro aumentou, aí depois quando eu fiz a pós-graduação aumentou, depois quando eu fui dar aula no tema aumentou, agora a revisão para esse semestre aumentou mais ainda. Então assim, todo dia a galera cria um tipo de restaurante diferente, nova, né? Quando você acha que já não tem mais aonde, começa a inventar. Agora as cantinas são, né, restaurantes já antigos aí, estão associados à gastronomia italiana, né? Apesar de ser possível encontrar cantinas com conceitos diferentes aí, outros conceitos culinários, mas o mais comum é ter essa característica, né? Classificar ser restaurante como cantina, geralmente quando está ligado aí à gastronomia italiana. Costuma ser um ambiente em que são preparados pratos de qualidade em porções maiores e que podem servir 3 ou até mesmo mais pessoas. Então, olha, você classificou bem, né? Você pensa na cantina já aquelas mesas maiores que vai a família toda, né? Aquele sistema de serviço inglesa direto, ou então a brasileira, onde as comidas são colocadas em cima da mesa. Então, tem toda uma característica de serviço que acompanha esse conceito, assim como o visual, né? Olha, né, a gente vai aqui nessa foto, peguei uma cantina chique, né? Que eu queria mostrar umas fotos bem legais. Então, essa na Romênia tem até algumas mesinhas aqui para casal, mas a gente vê já essa tendência do bom espaço para mesa para 6 pessoas, que é o hábito mesmo, né? Essa já tem uma decoração mais moderna, porque às vezes a gente pensa em cantina italiana, pensa logo naquele forrinho xadrez, né? Verde e branco, com decoração vermelha, e aí mostra uma possibilidade de ter a cantina, atender esse público, né, ter um serviço
que é o serviço, esse serviço mais farto, né, de porções maiores, mas também ter uma decoração e um ambiente arrojado e moderno. Até aqui tá entendendo? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Pode falar, viu, Vinícius? Porque tô falando que só nós dois, qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar, que a gente já fala na hora, tá? Tá? Não, pode ir falando, tá tranquilo por enquanto. O clássico, né, que é um modelo que costuma ter um ambiente fino, elegante, né, aí é onde os pratos têm um valor agregado maior, né, o cardápio oferece pratos clássicos da culinária mundial, possui mão de obra especializada e serviço mais requintado. Então, no restaurante clássico, a gente já vê uma constituição de brigada na cozinha, né, com os carros, já tem essa necessidade. O desenvolvimento dos pratos são pratos que exigem mais técnica, corte, cocção, né, em pontos específicos. Então, há um foco também nesse sentido, não só, né, nessa parte do salão como um todo, mas principalmente na elaboração dos pratos. Aí eu já coloquei a questão da cozinha autoral ou restaurante fino, porque acaba que tem uma similaridade entre esse restaurante clássico e o restaurante fino e autoral. A diferença vai ser mais em quanto de requinte que tem nesse ambiente, né, ali. A entrega disso é um ambiente muito sofisticado ou um pouco menos, mas em geral todos eles têm essa questão de um cardápio com ingredientes mais nobres, com isso um valor agregado maior, e também essa questão da própria decoração e das técnicas aplicadas ali naquele preparo. Então, conhecidos como fine dining ou também como jantar excelente, diz respeito a restaurantes requintados, assim como sugere o nome, né? No caso de restaurante fino. Esse tipo de estabelecimento tem como característica um grande chefe, né? Ou um nome que cria pratos personalizados. Por isso a gente fala de cozinha autoral, porque vai levar ali na marca registrada daquele chefe, né? Naquele cardápio, naquele menu que ele cria. E é comum ter o que a gente chama de menu confiança ou menu degustação, onde os clientes comem sugestões preparadas pelo chefe, né? E esse chefe espera aí opiniões sobre suas preparações. Então, há essa questão da cozinha autoral, né? Esse chefe desenvolve esse cardápio, faz a sugestão, esse cliente vai pedir, depois ele quer essa opinião, ele quer esse retorno, é muito importante, há uma ligação muito grande do chefe de cozinha com o cliente. Muitas vezes não é voltado a nenhuma gastronomia específica, né? Não é característica, é japonês, é italiano, é mexicano, mas sim ao estilo de cada chefe. Então, por isso que a gente fala autoral, né? Pode existir um restaurante, pode não, existem restaurantes finos e clássicos que têm essa questão de uma cozinha regional, né? De ter aí essa questão de uma cozinha de um tipo de país específico e tudo, mas o mais comum é ser mesmo o estilo do chefe que está levando à frente, né? Comandando aquela cozinha. Então, ele pode fazer mesclas, fazer uma coisa mais contemporânea e assinar ali junções, né, de técnicas e ingredientes de vários países e assinar ali aquele cardápio com o seu nome. Paga-se um valor alto pela refeição e por isso o público geralmente é de alto poder aquisitivo que busca por diferenciação e status. Então esse já é um tipo de restaurante para, né, o público da classe A e é importante também desde essa questão técnica, né, com a constituição da brigada da cozinha, a prataria, o desenvolvimento do cardápio, os ingredientes, né, que contemplam ali naquele cardápio, mas também um requinte aí na decoração, né, desse ambiente, porque é um público que tem como status essa questão, né? Esse tipo de restaurante, inclusive, são um dos tipos de restaurante que mais sofreram
com a pandemia no mundo, porque você não consegue converter isso para um outro tipo de serviço, né? Porque todos têm essa questão da experiência, que eu comentei com você, que é essa questão do que você quer que aquele cliente absorva ali naquele ambiente, né? O que ele vai ter o que vai estar associado ao prato ali de percepção dele, positivo ou negativo. Agora, nesse tipo de local, isso conta às vezes até mais do que o prato, porque para esse cliente, esse sair de casa, estar no restaurante X, isso tudo tem um status, né? E eles, geralmente o público A, ele tem um excelente cozinheiro ou até mesmo um chefe de cozinha cozinhando dentro da sua casa. Então, a questão dele, né, lógico, ele valoriza um chefe de cozinha e tudo mais, é onde tem um grande reconhecimento, por isso essa questão da cozinha autoral. Mas eles não têm essa questão assim, vou pedir para entregar essa comida na minha casa, né? Não é um público que absorve esse tipo de mercado, porque ele não tem essa necessidade de ter a comida diferenciada entregue na casa dele, porque ele já tem isso, ele vai pela experiência mesmo, por estar naquele local, por estar junto com outras pessoas da mesma classe social, né? Por um status de poder sair, jantar fora todo dia. Então, quando isso não é possível, é um mercado também que sofre muito, e por isso que a gente tem visto grandes restaurantes assim, finos, restaurantes autorais fechando, né? Já começou logo no início da pandemia e cada dia mais esses restaurantes requintados são os que menos sobrevivem, às vezes até de chefes famosos, né? Que a gente vê na televisão, que está sempre na mídia e que fecharam assim de imediato. Aí tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu achei que fulano tinha dinheiro, não aguentou, rapidinho quebrou, será que a pessoa está quebrando? Na verdade não é, porque por conta disso, né? Que é um impacto brusco, né? E quanto mais esse cenário se prolonga, mais esse empreendedor desse tipo de restaurante vê que é um custo que ele vai ter, né? Que não tem como. Então acaba que eles preferem fechar e em um outro cenário reabrir, porque não compensa continuar, porque eles não têm uma maneira de se adequar, né? E continuar atendendo o mesmo público. Realmente o fim desse tipo de negócio, enquanto não tiver, né? É igual churrascaria, mesma coisa. Churrascaria ninguém pede para entregar churrasco em casa. Tem alguns tipos de restaurantes que sofrem um impacto mais rápido, e aí acabam sendo fechados por conta disso. Comfort food. Esse nome que vem do inglês significa comida confortável. É uma tendência também aí de mercado, remete à questão de aconchego, né? E é um conceito mais novo, mais moderno. Esse tipo de estabelecimento costuma oferecer preparações que remetem ao passado, associando aromas e sabores a um sentimento de segurança emocional. Ele trabalha muito com essa questão da cozinha afetiva, né? Que está super na moda nos cursos de gastronomia, na faculdade a gente já falou, né? A gente vê esse meio acadêmico da gastronomia falando muito sobre isso, cozinha afetiva, né? E esse comfort food leva isso para dentro do restaurante, para dentro, né, de um serviço de alimentação. É uma tendência cada vez mais em voga que estimula as boas memórias e dá destaque a pratos que têm valor pessoal agregado. Então, coloquei essa imagem aqui desse restaurante em Frankfurt, na Alemanha, né? Tem essa questão, né, da decoração, do acabamento, que também vai remeter ao aconchego, mas de acordo com cada local, né? Aqui no Brasil, com certeza, seria uma decoração mais focada em elementos regionais, tudo que buscasse assim, o referencial emocional naquele cliente com a realidade dele, de infância, né? Com a convivência mesmo, a questão cultural nossa. Então, isso tudo tem que ser remetido nesse ambiente, para que ele se sinta acolhido e que na hora que venha um prato que tem elementos que também casem com essa proposta, isso tudo, né, fique ali em harmonia e seja perfeito para essa experiência de
de um prato com memória afetiva, né? Se você não tem essa entrega na totalidade, é muito difícil você conseguir passar esse conceito de comfort food para o seu cliente. Em contraponto, tem o fast food, né? Que já é totalmente absorvido pela população brasileira, já está, né, em todos os lugares, todos os estados, tem aí pelo menos uma franquia representando esse tipo de restaurante, que recebe muitas críticas pela questão de um cardápio que não é tão nutritivo, que usa muito de aditivos e tudo mais, mas não deixa de crescer a cada ano pela questão da praticidade, por ser um tipo de restaurante que atende à questão da necessidade de ritmo da população hoje em dia no Brasil e no mundo, né? Atua com rápido serviço de comida, conveniência e preços acessíveis. Esse é um outro ponto muito importante, o preço, né, do fast food. A pessoa pode até não consumir diariamente, mas sempre que sobra, que a pessoa pensa em comer alguma coisa fora, e se ela tem um poder aquisitivo médio, para médio ou baixo, ela vai se adequar aí nesse tipo de restaurante. Ela vai querer pedir um sanduíche, né? Vai ser, tipo assim, a comida de lazer dela do final de semana, né? Ou ela vai querer pedir uma esfirra do Habib's, alguma coisa assim enquadrada dentro desse universo que é totalmente possível na realidade da classe média brasileira. Então, acaba que isso também acelerou essa questão do crescimento, principalmente no nosso país, desse ramo, desse tipo de restaurante. O seu maior público são jovens, mas conquista frequentemente de diferentes públicos devido à praticidade, que eu falei, ritmo de vida, né? A gente vê que, principalmente nas capitais, né, onde o sistema da população já é um sistema mais acelerado. São Paulo nem se fala, né? Rio de Janeiro, aqui em BH também a gente tem muitos tipos de restaurantes com essa classificação, né? Por conta dessa rapidez. E outra coisa também que é muito importante falar do fast food é a padronização, né? É um tipo de comida padronizada. Então, geralmente são restaurantes de franquia, né? Volta falando em McDonald's, Burger King, entre outros. Então, qualquer lugar do mundo que você vá dentro de um restaurante daquela franquia, você sabe o que você vai encontrar. Então, tem isso também, uma questão de padronização e identificação com a comida. Então, eu tenho o hábito de comer no restaurante fast food, por conta da praticidade, fazer meus lanches e tal. Aí, se eu vou para uma outra cidade, ou se eu vou para um outro país, né, e eu não sei bem referências ali de onde comer, e eu encontro aquela rede de fast food que eu tenho costume, eu vou lá, porque eu sei o que eu vou encontrar. Né? Eu mesmo já passei por isso, estou usando eu, né, estou falando geral, mas eu mesmo já passei por isso, já fui para São Paulo e quando eu cheguei, que eu fui ver que esses restaurantes que tinha próximo e tal, até quando você vai ficando mais dias, você vai conhecendo, mas de início você tá com fome, você vê lá um McDonald's, um Burger King e tal, por mais que você não tenha o hábito de comer sempre, mas você já sabe o que é que você vai encontrar, é aquele que te salva, nem que seja na primeira noite. Aí coloquei essa franquia aí que tem em Barcelona, que serve carnes, sanduíches, que achei bem legal a decoração deles aí, diferenciada. E é um tipo de fast food também, apesar de servir, serve carne e sanduíche, mas no sistema fast food, então já fica tudo ali preparado, eles só finalizam e vão entregando para o cliente. Que é outra questão do fast food, né? Esse pré-pronto, onde há só uma finalização e aí essa entrega é rápida, né? Então, essa velocidade está nisso, no sistema também de confecção desse produto. Além de ser padronizado, ele já vem pré-pronto, né? E ali na hora que o cliente chega com o pedido, isso é tudo finalizado rapidamente e essa entrega é em um tempo bem menor do que um outro tipo de restaurante. Essa, inclusive, voltando aqui, é um outro fator também, esse ritmo, né, atual da população
no mundo todo, de se alimentar com mais velocidade, também o que fez o sistema, né, o tipo de restaurante e o serviço buffet dar muito certo. Porque também é aquela questão de você chegar no restaurante e estar pronto, né? Então você se serve, come e vai embora. Não tem essa questão de esperar, fazer o pedido, o prato ficar pronto. Isso geralmente é um sistema onde, quando você vai por lazer, quando você está com mais tempo, vai conversando ali enquanto o prato é preparado. Você falou alguma coisa, Vinícius? Hoje tem. Hoje esses negócios, franquia igual Burger King, McDonald's, eles chamam de ultra fast food, né? Aí, tipo assim, até em São Paulo tem uma hamburgueria lá em São Paulo que chama Patties, que eles que é tipo assim, é estilo fast food, só que é um estilo de McDonald's no começo do. Quando eles tinham uma ou duas lojas só. Aí é tipo assim, é fast food, que eles têm tipo 4 hambúrguer e um refrigerante só. E só que é tipo tudo feito lá, a carne é uma carne melhor, já é uma coisa mais menos industrial. Mas é a mesma coisa, você pega o lanche e sai, não tem nem lugar pra se sentar lá. Esse sistema, né, de nossa, ultra fast food é um reflexo do crescimento, né? Geralmente inicia assim, nós falamos, com essa proposta que não é tão industrializada, né? Esse preparo. Tem uma pegada artesanal, mas à medida que isso vai crescendo, que isso vai franqueando demais, não tem como, né? Até mesmo para atingir essa padronização. Então acaba sendo algo que perde um pouco com o crescimento, com a expansão das franquias, né? O outro aí é o food truck. Grande tendência popular são os restaurantes de caminhões de alimentos, né? Nossa, e um tempo atrás fez um boom, né? Isso aí invadiu o Brasil, o tal dos food trucks. Né? Algumas cidades isso pegou muito, em outras nem tanto. Né? A gente vê muita gente que tem o restaurante sobre rodas, né? Só que existe uma limitação que são não é alvará a palavra, mas seria como se fosse o alvará concedido aí para funcionamento, para estabelecer aonde esse carro pode ser parado ou não, né? Então, assim, não é. Tem muita gente que acha que é simplesmente montar um restaurante sobre rodas e aí eu vou sair por aí, vou parando e vou vendendo. Na verdade, não se pode parar com food truck em qualquer lugar. Existem os locais que são permitidos, né? Que seja que você estacione ali o seu restaurante e comercialize a sua comida. Então, existe uma licença que tem que ser concedida para isso e tem lugares específicos, né? Fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, onde isso é sucesso, eles têm aquelas praças, né, espaços onde há ali aquela reunião de vários food trucks, onde vão ali oferecer vários tipos de comida, né, tem tipos de restaurantes diferentes no mesmo lugar, e isso dá super certo. Aqui eles tentaram fazer muito isso, em algumas cidades deu certo, não. Aqui em BH mesmo, eles tentaram fazer algumas vezes na esplanada ali do Mineirão, né? Deu um movimento legal, mas eu acredito que não seja o que eles esperavam, porque não foram para frente com esse tipo de evento. Eu mesmo cheguei lá umas 2 vezes, achei super legal, tava cheio, mas não sei por que não deram sequência. Então acaba que a gente vê poucos restaurantes que se reúnem assim em algumas praças, tem bairros que eles já têm dia certo, né? Toda terça, toda quinta, mas não é uma coisa assim em grande volume como era esperado no início, por conta, acho que dessa limitação de onde poder parar, por conta do custo também, que não é tão barato assim, pelo contrário, é caro montar, né, um restaurante sobre rodas e também pela questão de não ter muito incentivo, né? Houve essa grande entrada desse tipo de restaurante aqui, mas não houve muito incentivo de como fazer isso dar certo. Então acaba que ficou um pouco perdido, mas tem gente que
firmou nesse tipo de restaurante. A gente que conseguiu, né, criar ali o seu nome e que desde o início até hoje leva o seu restaurante sobre rodas, igual eu falei, fica em pontos específicos, já tem ali os dias em quais locais, e os clientes vão até ele ali buscar aqueles pratos específicos daquele local. A grande vantagem é essa, de você poder ir até esse público, mas com essa limitação, né, que eu falei que não pode ser parar, né, em qualquer local simplesmente. Aí tá falando, encontrando e atraindo públicos por onde passam. Eu não sei se fora do Brasil isso também é dessa maneira. Eu acredito que deve sim, né? Não deve poder parar em qualquer lugar, mas é comum a gente ver em outros países, principalmente quando eu vejo filmes e vejo esses programas que mostram mesmo, igual na TV a cabo tem, mostrando essa rotina do food truck e tudo mais, a gente vê que alguns param em esquinas isoladas, tudo, coisa que a gente não vê muito acontecendo aqui. Então, eu não sei como que funciona essas autorizações fora do Brasil, mas eu sei que aqui a gente tem essa limitação, né, de ter que eles acabam que conseguem mais visibilidade quando se unem. Por isso que tentaram, por exemplo, aqui em BH, fazer esses movimentos na esplanada, porque sozinhos não tem tanta força assim e não conseguem, né? Não podem parar onde tem, às vezes, acúmulo de pessoas, porque não tem autorização e não conseguem sozinho levar um público que seja interessante para aquele local. Aí quando se juntam e fazem, né, a praça do encontro dos food trucks, ou então fazem esses momentos assim em locais maiores, aí consegue levar um pouco maior, porque as pessoas vão pensando que vai chegar lá e vai ter uma variedade de restaurantes para escolher, né? Aí coloquei essa imagem do Pantuce Food Truck com as cadeiras, né, que eles colocam e tudo direitinho para o pessoal sentar. Tem muitos que não, que é só mesmo para em pracinha e não tem, né, esse ambiente aí, que dá para ver que é um ambiente que está preparado, que provavelmente tem outros food trucks ali junto, porque tem né, tem uma coberta, tem essas mesas e tudo mais. Isso é uma coisa que eu tô falando, funciona muito, porque aí você consegue atrair mais gente pela variedade que é oferecida do que uma coisa isolada. Você já comprou em algum restaurante food truck, Vinícius? Já passei onde minha irmã trabalha ali na Praça da Savassi direto para um ou outro. Passa, Mas né? lá eles param assim em conjunto ou como é que é? Eu fui lá faz muito tempo, faz mais de ano. Aí quando eu fui tinha um só. Mas eu não sei como é, porque às vezes costuma ter uns eventos lá, às vezes tem algumas coisas diferentes lá também. Mas faz um tempinho já. Igual eu tô falando, eles não ganharam muita força, né? Mas a gente Sim. vê, aqui mesmo também no meu bairro, tem uma praça onde, acho que toda terça e quinta, para. No início eram várias, hoje em dia eu vejo que fica dois lá que resistiram, né? Mas acabou que conseguiram pegar aquele público ali da região que já sabem que eles estão lá. Mas é uma coisa que é batalhada, né? Não é tão simples igual você pensa que você vai colocar o restaurante, ele sai andando, que aí pronto, né? Para em qualquer esquina e sai vendendo. É. Infelizmente não é assim. Restaurante grill ou rotisserie, né? Uma espécie de churrascaria mais sofisticada. O cardápio costuma incluir também carnes silvestres, coelho, frango, frutos do mar, javali, carnes exóticas, né? Normalmente esse tipo de restaurante tem um buffet com acompanhamentos frios e sobremesas para oferecer mais variedades aos clientes. O cardápio pode ser tanto à la carte quanto rodízio. Então, a gente tem algumas, né, também grandes aqui em BH. A, a, a diferença da churrascaria é que a churrascaria geralmente você tem ali a opção do churrasco com acompanhamentos, né? E a questão do grill, do rotisserie, você hoje em dia tem uma variedade enorme. Às vezes tem muita gente, inclusive, que vai, né, no grill e a gente costuma falar churrascaria para tudo, mas que está enquadrado, na verdade, nessa questão do restaurante grill,
e que chega lá, né, igual a gente vê aqui no Baby Beef, vê na Adega do Sul, no Porcão, Fogo de Chão, isso tudo seria restaurante grill, tá? Ou rotisserie, não seria enquadrado como churrascaria, porque eles já oferecem tanto uma questão de um requinte maior, uma variedade maior, quanto também outros serviços agregados aí, como esse serviço de buffet, que geralmente tem japonês, tem uma série de tiragosto, tem gente que nem acaba nem comendo churrasco, tem gente que vai almoçar todo dia e opta ali pelas outras opções que tem ali. Coloquei, né, essa imagem do Buffalo Grill. Os restaurantes grill geralmente são com salão bem amplo, né, mesas maiores também. É um tipo de montagem que favorece a permanência maior do cliente, tem um pouco de requinte nessa decoração, nada exagerado, porque não é assim para o público A, mas é um tipo de restaurante que tem um custo agregado, até mesmo por trabalhar com carnes, né? Que já é um produto, hoje em dia, já nobre por natureza, ainda trabalham com carne com uma variedade maior, eles acabam tendo que demonstrar através do ambiente o tipo de produto que eles ali oferecem. Ainda assim, tem dentro da classificação de restaurante grill ou rotisserie uma diferença nesse acabamento e nesse tipo de carne, nesse tipo de decoração, que vai também diferenciar o público. Então, mesmo dentro do restaurante grill e rotisserie, que já é mais refinado, né? Com um cardápio mais caro e mais diversificado que uma churrascaria simples, dentro dessa categoria também eu tenho algumas que se destacam pelo fato de ser mais refinadas ainda e atender um padrão X, um padrão A, né? Então, por exemplo, a gente tem, igual eu falei, do Baby Beef, pegando um exemplo, né? Da Adega do Sul, que são churrascarias, né? Que tem um valor diferenciado, porque oferecem esse serviço de buffet, porque tem um ambiente climatizado, né, elitizado e tudo mais, mas a gente tem aí o fogo de chão e o porcão, que são um nível ainda maior como exemplo, né, que aí vão ser mais caros ainda, mas também estão entregando para o cliente um produto e um ambiente, uma experiência mais sofisticada. As hamburguerias, né, que também invadiram, impressionante, tem alguns segmentos de restaurante que chegam e invadem, né, o mercado aí. Quantas hamburguerias tem hoje em dia, né, as famosas burguerias aí. O carro-chefe é um hambúrguer, pode agregar mais de um estilo como hamburgueria e comfort food, que é aquela questão que a gente viu lá de uma comida afetiva, hamburgueria e fast food, no sentido de ser uma hamburgueria com serviço de entrega rápido, hamburgueria e food truck, no sentido de ter esse restaurante móvel, então acaba que ela se encaixa aí, né, com mais de um estilo às vezes, tem essa combinação. Normalmente são mais descolados, descontraídos e frequentados por pessoas mais jovens, né? Vai ter muito casal, né? Tem família que vai, mas é mais difícil, é mais focado mesmo no público jovem e no casal. Família é mais difícil de você ver sair para ir numa hamburgueria. Geralmente a família pede em casa um hambúrguer. Aí eu coloquei essa foto do Le Burger, que eu achei muito bacana o ambiente deles. Um ambiente todo com personagens, né, de filmes e desenhos, então, assim, atrai muito essa questão do jovem, mesmo na parte externa, olha, muito bonito lá, assim, um ambiente já pensado para esse público-alvo, porque é uma outra coisa que é muito importante, essas fotos, né, estão indo em conjunto com a proposta de tipicidade do restaurante, né, essa decoração, como eu venho falando, que faz parte dessa questão da experiência, da entrega, né? É todo um casamento, o tipo de restaurante a ser escolhido, o tipo de serviço que vai ser oferecido, a concepção e elaboração ali daquele cardápio, quais, né, os pratos vão ser contemplados, a decoração ali, mas tudo isso tem que ser feito
depois de se definir o público-alvo, né? Porque aí você faz tudo pensando para aquele público, para aquela persona que vai ali. Então, aqui você vê que é totalmente focado nesse público jovial, antenado, que gosta de série, que gosta de filme, desenho, quadrinho. Então, a pessoa se sente ali ambientalizada, né, nesse local. Você identifica e se sente bem. Então, não é um fast food, né? No caso do Leburg, é uma hamburgueria para você ir conversar e tudo mais. Então, você vai ficar um tempo maior naquele local. É importante você se sentir bem. Então, isso tudo faz parte da entrega. Tem gente, inclusive, que vai só pelo ambiente, né? Porque só para conhecer já vale a pena, que está muito lindo. Agora, o restaurante internacional, né, que a gente via antes em todos os hotéis, sempre tinha uma cozinha internacional, em lugares badalados, com pratos aí internacionalmente conhecidos. Eu particularmente amo cozinha internacional. Quando a gente faz o curso de cozinheiro, quando eu fiz lá no Senac, a gente aprende, né, as bases francesas, mas trabalha estagiando em cozinha internacional. É muito gostoso, porque você vê uma junção, né, do que depois vai sendo sedimentado assim nesses tipos de restaurante. O internacional ele engloba tudo, né? Ele tem uma questão de elaboração do cardápio por esse chefe, ele tem uma questão de variedade de ingredientes e de técnicas por envolver, né? As técnicas no mundo todo, ele tem um acabamento, uma finalização que tem uma atenção, um requinte grande. Então, assim, ele vai envolvendo um pouquinho que a gente vê desmembrado nesses outros tipos, engloba tudo, né? E é muito comum, né, nos hotéis, por conta de receber pessoas de todas as nacionalidades. Então, tem que ser um restaurante que está preparado para servir pratos que aí agradem a todos os públicos, ou a maioria deles, né? Em geral, são preparações de diversos países e que seguem receitas clássicas e não há muito espaço para inovações. Depende, tem restaurante internacional que inova, mas em geral, como você faz, né, os pratos clássicos, a tendência é essa questão de inovação, às vezes vai em uma textura diferente, num acabamento, uma finalização, né? Mas o conceito ali dos pratos, ele tende a ser mantido por essa questão do cliente identificar, né, o prato do seu país e poder escolher isso quando ele está dentro desse ambiente. Ele geralmente quando igual eu me referi ao fast food como uma alternativa ao não conhecer aí, né, um restaurante quando eu viajo, tem muita gente que já busca logo um restaurante internacional porque sabe que ali ele vai achar alguma comida que seja ali do seu país e que ele identifique ali os ingredientes que ele possa estar comendo. Então, ele já vai por essa escolha. É importante ter isso, né? Alguns exemplos de pratos servidos nesse tipo de restaurante é creme de aspargos, linguado à belle, steak à provence, né? Então, os pratos principalmente de origem francesa, né? É comum a gente ver que são clássicos e aí, como eu falei, a pessoa entra dentro desse restaurante e já espera encontrar, né, esse tipo de prato. Depois que eu vi que é um complemento aí, linguada à belle manière, né? Steak à provence. Então, são pratos clássicos aí. Aí coloquei um exemplo de restaurante internacional, a Dinastia Gourmet, desculpa, que aí mostra também, né? Aí tem até essa foto, que é a foto de um dos salões que tem dentro do Dinastia Gourmet, que está montada uma mesa aí de casamento, né? Tem um bolo aqui de casamento com salgadinhos e tal. A pessoa aproveitou aquele ambiente e fez ali sua comemoração do casamento. E é totalmente possível dentro desses ambientes, porque geralmente são ambientes que têm um requinte, que tem também uma conservação dessas montagens de mesa mais clássicas, mais formais, então acaba casando com esse tipo de celebração, que é uma celebração formal, né? Então, por isso que não fica
estranhos. Já pensou, você vai fazer uma comemoração de casamento, vai para um restaurante que seja dentro de um outro conceito, por exemplo, um restaurante buffet, um restaurante popular, não vai casar, até mesmo porque um pub, né? Não casa com aquele estilo de uma cerimônia formal de casamento. Ali você vê que tem a mesa posta, que a pessoa deve ter pago por esse serviço, né, para essa montagem, mas tirando isso, as mesas são montagens tradicionais do restaurante, que já é aquela montagem que tem as taças e as pratarias, os talheres dentro da montagem clássica, né? Uma mesa com forro, anaperon, tudo bonitinho, as cadeiras estofadas, já enquadra dentro do ambiente formal, justamente porque o restaurante internacional atende públicos diversos, então ele mantém essa formalidade, ele não tem essa questão aconchegante ou informal que a gente viu nos outros tipos de restaurante. Ele vai ter essa formalidade porque ele vai receber pessoas de nacionalidades diferentes, muitas vezes, né? E também de status social diferente, né? Às vezes uma pessoa, como eu falei, está viajando, está no restaurante, vai no restaurante de um hotel, ele vai ali conviver com pessoas de poder aquisitivo diferente, mas elas estão ali buscando a mesma coisa, que é encontrar o prato que se identifique, né? Então, às vezes, por isso que às vezes é muito comum esses restaurantes que também costumeiro estarem, né, alocados aí em hotéis, não é só em hotéis, mas é muito comum por conta de todo esse cenário, eles estarem abertos ao público, eles extrapolarem ao hotel, né? Aqui em BH mesmo a gente tem alguns restaurantes internacionais que estão alocados em hotéis e eles são abertos ao público justamente para receber. Às vezes ele está alocado num hotel de 5 estrelas e tudo mais, mas ele é aberto para qualquer pessoa entrar. Então, uma pessoa que às vezes está hospedada num hotel 3 estrelas, né? Mas ele está ali buscando por um restaurante que ofereça um cardápio internacional, ele vai entrar ali e vai fazer sua refeição e tudo certo. Então, ele depara com públicos diferentes, né? Buscando essa questão de identificação com aquele cardápio que é oferecido em todo o mundo, né? Com aqueles pratos clássicos que ele espera encontrar. Restaurante popular, né? O nome mesmo fala, vai atender um grande número de pessoas. A gente conhece, chama ele como bandejão, né? Inclusive, é muito comum esse tipo de restaurante para restaurantes de prefeitura, de empresas, de escolas, hospitais, né? Onde tem esse sistema de buffet, que as pessoas vão servindo, né? Colocando a quantidade, você vai com esses. Tem alguns que trabalham com prato tradicional redondinho mesmo, mas outros, principalmente de empresa, a gente vê esses pratos que tem, né? A divisão e a pessoa vai colocando. É diferente do self-service que você se serve. O bandejão, a pessoa serve a quantidade, né? O funcionário que está ali serve a quantidade para você. Você pode falar se quer, tá bom, não precisa colocar mais e tudo, mas você é servido e tem uma limitação, não é aquela coisa que você pode colocar de tudo, por mais desse, mais daquele, além do que é calculado por pessoa, que geralmente é uma comida equilibrada, sempre tem um profissional nutricionista, né? É muito interessante, balanceada, e tudo, e que visa mesmo atender a questão nutricional de um público de renda, de poder aquisitivo menor. Então, por isso que a gente vê muito nesses cenários, né? Ou nesse ambiente industrial também, que é comum, que é dentro das empresas. Outro restaurante aí é o pop-up, que é uma tendência, né, que chegou no país aqui, que vai aos poucos ganhando aderência. É um conceito que originou na década de 1960 e 70 e hoje possui muitas abordagens e funções diferentes. A ideia é possibilitar a montagem de restaurante em locais improváveis, funcionando por um curto período de tempo
e proporcionando uma experiência única ao consumidor. Isso é inovação pura, né? Apesar de já ter aí esse tempo, ainda assim é inovação pura para o setor, porque a gente não vê muito, que não houve tanta aderência aqui no país, que é você colocar um restaurante em ambientes onde a gente não imaginava ali oferecer esse tipo de serviço de alimentação. Então, você cria uma estrutura num local que não é pensado para isso, né? Oferece aquele serviço ali por um período específica. Então, ali, algumas pessoas, né, que vão ali, vão supor, vai ficar aqui 6 meses, vai ficar um ano, vão ter a oportunidade de ir ali, e depois esse restaurante migra para outro local, tá? Às vezes a gente vê alguns que as pessoas acabam montando no Brasil com esse conceito, mas que ficam, permanecem, né? Mas não é assim a ideia original. Mas ainda assim está dentro do conceito por essa questão de serem alocados em locais assim improváveis, né? Impensáveis, e com isso oferece já de cara uma experiência diferente para o cliente, porque ele não espera, né? Ele espera, ele é surpreendido pelo ambiente em si. São diversos lugares onde esse tipo de estabelecimento pode surgir. Fábricas abandonadas, então esses galpões, assim, eles reformam esses armazéns e fazem um restaurante. Residências, então essa questão de oferecer um serviço de alimentação dentro da casa, né, abrir a porta de casa para as pessoas, foi uma coisa até que teve ainda mais aderência aqui no país, esse sistema, né, mas a gente vê isso, principalmente Japão, é muito comum esse tipo de sistema de refeição dentro de casa. O México teve uma aderência também boa, né? Então, cada país está pegando de uma forma e criando o conceito. Edifícios e muito mais. Basta ser criativo. O lado mais positivo de restaurante pop-up é o investimento mínimo de tempo e dinheiro para o empreendedor. Depende, né? Tem alguns que são muito ousados, fazem estruturas aí, né? Montagens mais elaboradas e que acaba tendo um custo de investimento maior. Esse aqui tá bem moderno, né? Vê que parece que uma instalação aí de galpão, né? Que não está concluída, não dá para entender muito bem, mas lembra muito essa questão de fábrica, né? Eu até entrei na fonte aí da notícia, mas não faço referência da foto, mas eu quis colocar essa foto porque achei que determina bem esse conceito de você, assim, tá fazendo a refeição num local que, né, se tirasse essas mesas e essa cadeira daí, você nunca falaria que isso é um restaurante. Então, é um pouco isso, né, oferecer. Porque no Brasil também uma outra forma que surgiu e estava muito crescente antes do início da pandemia era esses restaurantes de garagem, né? Que estão dentro desse conceito também, de você abrir a garagem, montar um restaurante lá na garagem, que não é um lugar que não é comum, né? De ter aí um restaurante, então entra dentro do conceito. E é lógico que não é só isso, vai em todo um conjunto de serviço, de menu, como eu falei, sempre quando a gente define o tipo de restaurante, você tem que casar tudo isso para oferecer essa experiência diferenciada ao seu cliente. Então, a forma como é servido, a apresentação, a cadeira que você coloca a mesa, a luz, igual tá aí, tudo é pensado para oferecer essa experiência diferente. Os pubs, acabou que eu não coloquei ele no título, né? Mas os pubs são conhecidos por sua atmosfera descontraída, seu ambiente mais escuro e por mesclarem a oferta de comida com a de bebidas, em especial cerveja. Oferecem tanto refeições completas quanto aperitivos. Muitas vezes a gastronomia possui uma influência inglesa com pratos como fish and chips, mas também podem ter outros tipos de culinária. Os pubs invadiram o nosso país. Esse sim é um tipo de restaurante que tem muito, aqui em BH tem demais, a galera jovem principalmente gosta muito, é uma escolha, né, comum aí nas saídas à noite, né, principalmente o povo não tem uma rotina de frequentadores durante o dia, mas de noite ganham aí
um grande público, peraí que eu estou admitindo a Nayara, por conta disso, é um ambiente que as pessoas se identificam, que ficam ali, né, de maneira descontraída, que tem bebida, que tem que tirar gosto, então que agrada bastante ao público jovem, é muito focado também nisso, então toda a decoração é pensada nesse público, geralmente uma faixa etária até 30 e poucos anos, né? Vai aí de 18 a 30 e poucos anos, é o público-alvo dos pubs aí. Então, na hora de pensar nesse cardápio, que tem que casar com essa questão da bebida, que é muito forte, na verdade, esse cardápio anda junto com a bebida, né? O pub não existe sem a venda de bebida, ele está conciliado com isso. Tem essa questão, igual lá naquele segundo tipo de restaurante que eu falei, que é a questão de você oferecer também um prato de refeição completa para aquela pessoa que sai, né, direto do trabalho, que tem essa opção, mas o foco é aí na comida casada, o tirar gostinho casado com essa bebida, que o forte é a venda de bebida, e o ambiente é todo assim, com uma luz indireta, uma penumbra, que também traz uma questão de um espaço reservado, as pessoas se sentem à vontade e se sentem assim, que está reservado, que não tem ali muitos olhares, então ela fica bem para comer e beber e conversar ali naquele ambiente. Os jovens adoram. Jantar fino. Restaurantes de jantar fino são restaurantes que são abertos só para jantar, né? O nome já fala. Tem uma sofisticação muito grande em todo, né? Um luxo, desde da sua fachada, o seu salão, a prataria, a mobília, o tipo de serviço, o tipo de prato, a vestimenta do garçom, do mestre, de todo mundo que atende. Então, é um restaurante mais formal, com pratos, né, gourmet, com esse requinte em todos os sentidos e também com um público focado em um público com poder aquisitivo maior. Também o público-alvo desse tipo de restaurante é o casal, né? Que é aquele casal que sai, né? O homem que leva a mulher para jantar, muito isso, o casal, e também o empresarial. Ele pega muito essa questão. Empresarial e casal vai ser o público-alvo desse tipo de restaurante. E ele também tem um serviço muito formal, então vai ter aí a mesa posta, igual a gente viu lá na parte de etiqueta. A mesa geralmente vai contemplar uma montagem formal, com uma pradaria mais extensa, um serviço em sequência de cardápio, é aquele que você sai, né, para fazer aquele jantar de negócios, aquele jantar romântico. E a gente tem também, né, tem gente que acha, o brasileiro tem muito essa questão de querer montar um restaurante e pegar todos os nichos. Vou servir café da manhã, vou servir almoço, vou servir uma coisa para o lanche, vou servir o jantar, quer pegar tudo, o que não funciona, né? Toda vez que a gente foca no tipo de serviço, muito mais assertivo. Então, esse tipo de restaurante tem um investimento, né, grande, porque tem essa questão do requinte, porque se não for assim, não vai atrair esse público, que é o público que busca isso, né? De você levar, vou levar a minha namorada para jantar, vou levar minha esposa para jantar, né? Um jantar de aniversário de namoro, um jantar de aniversário de casamento, estou dando um exemplo, tá? Você vai sempre escolher um lugar onde tem um requinte e tal, não vai levar naquele restaurante que você vai sempre, né? Vocês estão indo lá sempre para fazer final de semana, é uma coisa especial. Mesma coisa, você vai fechar, vai tratar de negócio, né? Tá vindo algum representante da empresa onde você trabalha lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, então alguém aqui mesmo que você vai fechar um negócio, você com um empreendedor, você vai levar para um restaurante, jantar um restaurante bacana, né? Onde a pessoa vai ter essa recepção toda, esse requinte, isso tudo envolve, né, o processo. E também a questão do público lá. Ele acaba pegando também aquela pessoa que tem o seu dia a dia mesmo costume de frequentar
um restaurante mais luxuoso. Então, acaba tendo esse investimento maior, mas tem uma grande aceitação. A gente acha que não, mas tem um público que frequenta e consome esse tipo de negócio, esse tipo de restaurante, já há anos, né? Tem no nosso país esse formato que é bem aceito e que funciona só nessa faixa de horário noturna e que mesmo assim tem um retorno financeiro que é válido e que às vezes também eles funcionam, nem funcionam todos os dias da semana. Então é possível por conta, né, dessa entrega que acaba tendo no seu cardápio um valor, né, agregado maior. Então é um público que está disposto a pagar por isso, por essa experiência, por esse valor, tá? Então, os restaurantes típicos, né? É um outro tipo de restaurante que também tem um destaque, uma aceitação boa aqui no nosso país e no mundo todo, porque vai com essa globalização, com essa questão das pessoas, né, migrarem, né, para outros países. Hoje, cada vez mais, toda vez que a gente tem crises como tem tido nos últimos anos no Brasil, na Argentina, Venezuela, México, Estados Unidos, assim por diante, esses países que têm essas revoluções internas, a gente vê uma migração grande, né, das pessoas para outros países, sem falar na questão de viagens, na questão de trabalho, de estudo. Então, as culturas nos últimos anos se misturaram ainda mais do que vinha, se acelerou esse processo. E com isso a necessidade da existência de restaurantes típicos. Por isso a adesão foi tão grande, né, nos últimos anos, por isso firmou, né, aqui no nosso país e no mundo todo, porque as pessoas buscam essa identificação com a comida, né? Então, se você, por mais que você vá, por exemplo, vai para um outro país, você conhece um restaurante local de lá, acostuma a comida, nada como você comer a comida brasileira, né? Quando você está em outro país, porque tem essa questão da identificação, né, da memória gustativa sua, da sua memória afetiva. Por mais que não seja um conceito do restaurante memória afetiva, você identifica isso pelo tipo de culinária que está sendo entregue. E a mesma coisa com as culinárias regionais, né? Igual aqui, baiana, gaúcho, mineira, a gente vê isso também. Então, é um tipo de restaurante onde vai se definir, né? Olha, comida a ser preparada é uma comida específica baiana. Então, com isso, também todo esse universo de fachada, salão, prataria, mobília, cardápio, tipo de serviço, vai ser adequado à culinária baiana, para que quando a pessoa entrar nesse tipo de restaurante, ela identificar esse cenário, né, da Bahia. Ela vai identificar, nossa, eu tô na Bahia comendo uma comida baiana, eu entrei ali naquele restaurante, é um pedacinho da Bahia aqui. Mesma coisa dos demais regiões ou dos demais países aí que estão sendo citados, árabe, chinês, tailandês, japonês, italiano, e assim vai. A gente entra, parece que você está num pedacinho daquele local, né? Então, isso tudo é para remeter isso mesmo e você ter essa experiência, principalmente para quem já tem essa memória, você volta um referencial, né? E para quem não conhece também, você entra num restaurante tipo tailandês, você nunca foi na Tailândia, mas você vai ali sentir como se você estivesse naquele país, porque você tem ali, às vezes eles colocam um incenso que é do local, tem uma decoração, tem a louça que é toda pintadinha de acordo com que é lá, tem o prato que tem os temperos típicos, às vezes a vestimenta é muito comum nesses restaurantes típicos, até a roupa do garçom ser uma coisa personalizada, né? Então isso tudo te remete àquele local. E isso tem dado super certo pelo mundo afora. Então tem muita gente que aposta nisso, sem falar que às vezes você tem uma dificuldade para montar o cardápio, dependendo se você está muito distante, né, daquela tipicidade que você escolheu, às vezes para encontrar ingredientes que, né, que você consiga reproduzir aqueles pratos, tem que fazer adequações, mas também você resume ali, né, a sua matéria-prima. Então, o custo, né, é muito menor que um restaurante internacional, que você tem um leque de
ingredientes muito diversificados e que às vezes você investe muito ali no seu estoque. Há restaurantes típicos que oferecem a comida mais tradicional, sem muitas mudanças, e aqueles que servem o que se chama de fusion food, que mistura mais de um tipo de gastronomia. E também tem essa questão da contemporânea, que entra também dentro desses restaurantes típicos. Às vezes é um prato típico, tradicional, né, no sentido de um clássico daquela culinária específica, mas ele está servido com uma roupagem contemporânea, com uma montagem diferenciada, né, o que a gente chama de releitura daquele prato. Exemplo, restaurantes que oferecem culinária portuguesa e espanhola, seja usando essas duas gastronomias em um mesmo prato ou possuindo ambas culinárias no cardápio. Então, é uma outra possibilidade, é você unir duas culinárias, né, fazendo fusão ou fazendo essa questão de entrega mesmo de duas tipicidades ali dentro do mesmo restaurante. Não é o que é mais comum, mas é possível, tá? A não ser mesmo quando é uma proposta de fusion food, tirando isso, geralmente é específico mesmo de cada região ou de cada país, justamente para que se possa trabalhar mais aquele universo e remeter àquela culinária. Quando você tem essa mistura, aí já tem uma fusão também nesse ambiente para você conseguir fazer essa entrega. É um pouco mais difícil de fazer, né? Mas muita gente aposta nisso como uma novidade dentro dos restaurantes típicos. Aí tem um restaurante típico italiano, né, da família Mantini, muito lindo, achei linda essa decoração dele. Aí sim a gente vê aquele restaurante, quando fala típico, né? Diferente daquela cantina, que era uma cantina italiana, mas com uma proposta e uma roupagem moderna, aqui no restaurante típico, como a pessoa pensa, né? Que ela vai entrar num restaurante desse e vai encontrar um pedacinho da Itália. Então, você vê que toda a decoração, o forrinho que eu falei lá, né, xadrezinho branco e vermelho, remete a um pedacinho da Itália. Né? Às vezes, é muito comum, igual eu tô vendo aqui, esses enfeitezinhos, é muito comum nesses restaurantes típicos, enfeites que as pessoas trazem mesmo, né, que às vezes os donos são aqui no caso italianos, né, ou então pessoas que viajaram aqui, né, que tem sempre uma ligação de quem vai montar o restaurante com a proposta, né, então viajavam muito e gosta daquela culinária, e aí traz das suas viagens aí enfeitezinhos que vão compor a decoração do local, isso tudo trazendo ainda mais essa identificação para quem vai, principalmente para quem vai que pertence também àquela cultura, né? Então tá bem bonito esse exemplo aí. Dúvidas? Não. Ainda não acabou. Tem outros tipos. Ah, não coloquei nesse hoje porque sabia que tinha essa possibilidade de ficar só nós dois e eu falando, a gente não ia conseguir ver isso muito na prática. Então, eu coloquei alguns, mas como hoje em dia tem tantos restaurantes, né, tipos diferentes, na próxima aula eu trago os outros junto com os serviços agregados aí, tá? Eu vou passar agora um videozinho rapidinho que vai mostrar a questão de tendência de inovação nos tipos de restaurante, quais são aqueles que estão, né, sendo novidade aí. Ele tem um minutinho só, é um vídeo rápido. E um outro que vai falar sobre a questão da classificação das estrelas Michelin, uma reportagem feita dentro do Senac, só para entender também, não sei se você sabe, né, dessa questão de como o restaurante recebe a estrela, como é classificado com uma, duas ou três estrelas, então uma breve explicação com relação a isso, tá? Deixa eu só abrir. Vou começar, já estava aberto aqui primeiro com esse das estrelas Michelin, tá? Tá vendo a tela
do YouTube aqui, da internet. Sim. Vou ampliar para a gente ver. Uma Classificação pode chegar até 5 estrelas. Se quando eu soltar, você não estiver escutando, você me fala, tá, Vinícius? Para os hotéis, a classificação pode chegar até 5 estrelas, mas para os restaurantes, a máxima é de até 3. Mas o que representa essa classificação na culinária? O Michelin, o que é? É um guia, né, que ele foi criado para restaurantes em 1900. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, vem também da Michelin, né, que é essa marca que todo mundo conhece. E nesse sistema de rotas, uma estrela significa que o restaurante é muito bom na categoria ao qual ele pertence. Ou seja, vale a ida. Já as 2 estrelas quer dizer que a cozinha é excelente e vale a pena desviar a rota para apreciar a culinária. A classificação com 3 estrelas significa a indicação de uma cozinha excepcional e a sugestão é que o cliente faça uma rota exclusiva para conhecer o restaurante. Os grandes e renomados restaurantes em todo o mundo podem receber a categoria da Estrela Michelin, mas para que isso aconteça, existe uma série de requisitos e avaliações pelos quais eles têm que passar. É um guia francês, foi criado pelo André Michelin, justamente para codificar os restaurantes, né, nas cidades. Então você ia viajar e daí o restaurante que ele achava o melhor, assim, eles recebiam o livro vermelho. Então é 1, 2 ou 3 estrelas, que é o top dos tops, né? Mais tarde, com a competição de outras publicações do gênero, o Michelin se renovou e passou a lançar edições estrangeiras, estendendo as categorias para restaurantes de outros países. No Brasil, esse guia chegou há 2 anos atrás, né? E nós temos restaurantes só no eixo Rio-São Paulo, com essas estrelas. Aqui na nossa região, no nosso estado, não temos ainda. A lista de exigências para conseguir essa classificação vai muito além da boa culinária de um chefe. Começa pela louça, o serviço, a temática, o atendimento. Eles não aceitam erro nenhum. O guardanapo, se ele estiver no ar, a pessoa tem que passar e pegar. Já o garçom, no caso, então é impecável. E louça, né? Então é um compêndio, né? Um conjunto de fatores mesmo para você ter essa estrela do Michelin. A cena do filme relata bem essas exigências. No mundo da gastronomia, esse é o sonho de muitos chefes de cozinha. É muito desejada. É difícil ele conseguir uma, difícil conseguir 2 e é o topo 3. E nós temos casos também, né, do Bernard Bertin, também na França, em 2001, 2002, ele corria o risco de perder uma estrela do Michelin. Ele só corria o risco. Não tinha nada certo e ele se matou. Então, ano passado nós também tivemos um chefe também na Suíça, que ele também se suicidou, né? Porque ficou essa questão de perder. Então, para eles é uma desonra, né? Então, eles começaram a não querer mais. Alguns chefes, algumas correntes, a não querer mais as estrelas. Tem chefe que acaba devolvendo por causa dessa pressão. Se você ganha, tem que ser excelência. E muitas vezes a alta gastronomia ela não vai te render um dinheiro muito alto, né? Você vai ter que ser aquela excelência, mas não tem um retorno desejado. Então o pessoal começou a abandonar também. E na cozinha, o chefe Ederson é quem faz a própria classificação e nos conta qual é o segredo para o sucesso culinário. Que estrela nós daríamos para os cursos aqui do Senac? Bom, não no meu caso, para os alunos eu daria 3, né? Para a instituição também. São show de bola, né? O pessoal que vem aqui, você vê o pessoal que quer cozinhar, quer aprender a cozinhar, né? Então, para nós é muito satisfatório. Se um dia um aluno nosso for para fora e ganhar uma estrela aí, para nós vai ser o ápice também. É como se nós estivéssemos ganhando, né? E aqui no Brasil, como a gente já tem nesse eixo Rio São Paulo, seria maravilhoso. Só deles conquistarem uma vaga aí no mercado de trabalho ou abrir a própria empresa, para nós já é uma conquista. Você imagina chegar no ápice da gastronomia?
como você organiza a entrega dos seus pedidos. Então, esse vídeo falou dessa questão da classificação das estrelas, né? É algo que começou realmente a ser negado e questionado por alguns chefes por conta, depois que aconteceu esse primeiro suicídio aí de um grande chefe, e que as pessoas começaram a prestar atenção nisso, né? Porque até antes disso todo mundo queria ter uma estrela. Aí começou a gerar essa polêmica, né? Do valer a pena pela questão de, principalmente no Brasil, pela questão da valorização, né? Dessa remuneração, desse excesso de zelo que é necessário se manter depois que se adquire as estrelas, uma, duas ou três, seja qual a classificação. Quanto mais estrelas, né, maior a exigência, e às vezes você não tem esse retorno financeiro, apesar de ter a estrela, que é super recomendada, que vai trazer um fluxo maior de pessoas, principalmente com poder aquisitivo maior para o seu negócio, mas às vezes ainda assim não tem um retorno tão grande que vale a pena essa entrega, né, e esse investimento todo nessa estrutura. Mas muita gente ainda, muitos chefes ainda almejam ter só pelo reconhecimento do seu trabalho, né? E por isso também acabou tendo esses casos aí recentes, né, na história de suicídio, porque tem muita gente que leva isso tão a sério que acha que o fato de perder uma estrela é uma ofensa, né, uma diminuição, uma desvalorização pessoal aí. Então tem toda essa polêmica. Para os Deixa eu colocar o outro. Quer falar alguma coisa a respeito? Os restaurantes foram evoluindo desde... Quer, Davi? Ah, Davi não, é Vinícius. Não. Você sabia dessa questão das diferenças da estrela? Não, eu já vi tipo, alguns restaurantes que tem, mas eu nunca parei pra ver como é que era, não. Eu sabia que é assim, que é complicado de conseguir, que tem um monte de aspecto que você tem que ter excelência, tem que ter excelência em tudo, mas eu não sabia como é que funcionava direitinho, não. Quando o restaurante chega a receber 3 estrelas, né? Que há essa recomendação de fazer uma rota exclusiva, tipo assim, as pessoas às vezes saem de um país para outro só para conhecer aquele restaurante, né? Tanto que credibilidade que a estrela vai trazer, tipo assim, uma afirmação de que aquilo ali é uma experiência única, que vale a pena. Mas é muito difícil mesmo o restaurante conseguir essa classificação. Esse videozinho é breve, só mesmo falando dessa questão de tendência e evolução dos tipos de restaurante. Os restaurantes foram evoluindo desde o formato tradicional das tabernas, das tascas, quer dizer, com dono atrás do balcão e com casas únicas, quer dizer, evoluíram para um formato fast food muito padronizado e de cozinha rápida, quer dizer, passaram e permearam um pouco pelo casual dining, quer dizer, que são casas mais elaboradas, que já têm uma atenção com cardápio, porém que são feitas para serem reproduzidas massivamente, e hoje o que a gente vê é uma grande tendência de restaurantes com cozinha de autor. E o que é a cozinha de autor? É uma cozinha muito mais liberal, tanto no cardápio quanto na arquitetura, em que o chefe ele pode expressar de uma forma muito autêntica e ter um restaurante muito peculiar. Dificilmente ele consegue reproduzir isso em outro local. É um restaurante muito único. Então, ele vem falar como tendência, né? É um vídeo bem rapidinho. De novo, a cozinha autoral. E é uma cozinha que geralmente os chefes de cozinha, né? Eles almejam esse tipo, né? De restaurante, onde ele tem mais liberdade. Deixa eu ver. É só um minutinho voltar a tela aqui, que eu não sei se vocês estão me vendo. Voltou. Bom, a gente estava conversando na sexta-feira na disciplina de projeto, o Matheus mesmo estava falando com relação a que ele quer montar uma hamburgueria e tudo, né? E da dificuldade assim que ele acha que hoje em dia tem
no sentido assim, igual a gente vê esses programas, MasterChef e tudo mais, essas cozinhas, né, com acabamento refinado e tudo, e quando chega na prática, geralmente não é o que a gente encontra nos restaurantes quando vai trabalhar, nesse sentido que estava falando, né? E esse receio que ele tem de querer fazer uma cozinha com uma qualidade, né, que ele aprende na escola, na faculdade, nos cursos onde ele fizer, que sempre é ensinado uma qualidade superior de técnica, de corte, né, de cocção, de acabamento, finalização, tratamento e tudo, e chegar na prática, não conseguir reproduzir isso, não ter como passar isso para o cliente dele por não ser assim, por ser mais comum, na verdade, restaurantes com, ah, com tipologias mais populares, como esses pubs, mais coisas mais informais, né? Como restaurantes como fala, tradicionais, esses restaurantes mais comuns, né? Mais populares e tudo. Mas por isso a gente vê esse encantamento, né? Além de ser uma tendência, um encantamento grande com essa cozinha autoral, porque geralmente é o que o cozinheiro quer, é poder ter essa questão que vinha do início do conceito do restaurante, de você poder usar a sua criatividade, né? Ter uma questão afetiva com a comida que você está preparando, de querer passar ali algo mais do que simplesmente fazer o alimento, mas transferir ali um sentimento e uma experiência no comer aquilo, da forma como aquilo vai ser servido, né? Do casamento, de texturas e sabores, né? Tudo isso que a gente busca na hora de cozinhar e que às vezes, hoje em dia, cada vez mais a aderência tem sido por tipos de restaurantes que entregam mais a praticidade, a rapidez, né, a informalidade do que algo voltado. As pessoas não têm prestado tanta atenção na hora de comer, né? E sim, às vezes se distraem com televisão, no restaurante, com música, com outras questões que não envolvem em si o ritual do se alimentar, que valoriza ali, né? Às vezes você vem com um prato todo super bem feito, mas não há uma valorização por parte do cliente, porque existe tanta distração naquele ambiente, né? Então, quando se pensa em uma cozinha autoral, até a montagem do local tem que favorecer isso, tem que ser um ambiente onde a pessoa tenha a oportunidade de explorar aquele prato que está sendo oferecido. Não adianta você querer fazer isso num ambiente que não é propício, porque não vai ter aquela aceitação do cliente, porque não vai ter aquela percepção do que você está entregando, né? Então, assim, é uma tendência, é um tipo de restaurante que ele tem uma tendência do lado do cozinheiro, do chefe, do empreendedor, do dono, e também o interesse do lado do comensal, do cliente, que deseja também esse tipo de comida, porque existe uma demanda da população que valoriza isso, né? Que valoriza essa questão de ter aquele momento onde eu vou no restaurante, vou ter essa experiência de ver um prato bem finalizado, de poder comer um prato diferente do que eu consumo no meu dia a dia, com uma entrega ali de experiências. Então, assim, inclusive tem muita gente que investe nisso, né? Em oferecer sempre experiências diferentes do que tem aí no mercado. Mas também é um tipo de negócio que exige um investimento maior. Então, e que existe esse desafio de você conseguir atingir esse público, apesar de ter uma demanda, de atingir esse público em meio desse faroeste aí de fast food, de comidas rápidas que invadiram, né, aí o nosso mercado. Você tem vontade de empreender na área, Vinícius? Ou você tem vontade de empreender na sua carreira, em construir uma carreira dentro de algum restaurante? Eu queria primeiro investir um pouco em mim, para depois ver um melhor sobre isso. Tipo assim, aprender mais. Ainda mais que eu queria mexer mais na área de doce mesmo, chocolate, assim. Então eu queria aprender mais primeiro, para depois ver se é viável fazer alguma coisa. Ou
Ou como é que funciona melhor os lugares que já tem aqui, né? Excelente, né? Mas você pode, durante isso, ir empreendendo, né? Que a gente chama de intraempreendedorismo, empreendendo dentro da sua carreira profissional, né? Que é Sim, buscar, é isso, buscando um crescimento. Vale a pena você ir experimentando negócios diferentes também do que criar raiz, né? Tipo assim, programar tempos, períodos dentro de cada tipo de confeitaria, de negócio no ramo da confeitaria, para você ir justamente explorando o que cada local tem a oferecer, já que seu intuito é o aprendizado, né? sim, sim. Eu já cheguei a olhar alguns lugares aqui já, algumas pessoas que já são uma referência grande nessas coisas, trabalham com uma coisa autoral assim. Mas, tipo assim, ó, aqui eu conheço alguns, mas a maioria fica tudo em São Paulo. Mas como é que eu falo? Qualquer experiência profissional que você tiver já vai dando uma escada, né, Sim, para sim. cada vez mais, tanto no sentido de aprendizado, quanto também de mudança para cada vez mais empresas maiores, né, que possibilitem até, às vezes, esse intercâmbio, quando você vai chegando em empresas que têm lojas também em outras cidades e tudo, né? Isso tudo é um crescimento, o que é importante é começar um estágio, alguma coisa nesse sentido, para que você cada vez mais vai ganhando aí conhecimento. Sim, sim. O meu intuito na área é fazer isso mesmo. É nesse sentido mesmo. Ótimo. E com relação aos tipos de restaurante que a gente viu, tem alguma dúvida? Não? Então, ótimo. Hoje eu vou encerrar por aqui. Esse conteúdo, esse material didático já está disponível no Encontro 4, tá? Na aula. Esses vídeos que foram exibidos na pós-aula. E a gravação das últimas aulas também já estão disponíveis lá. A gente vai ter um trabalho que vai envolver os tipos de restaurante e os tipos de serviços, né, mais comuns, aqueles que a gente viu, e depois isso dentro de cada universo desses restaurantes, mas quando a gente concluir isso. Então, ainda não postei a especificação do trabalho, mas a gente vai fazer um trabalho fechando esse conteúdo, tá bom? Tá bom. E você já fez o primeiro trabalho? Eu acho que eu ainda não recebi seu primeiro trabalho. Não, eu entrei eu entrei no AVA lá, que eu tô conseguindo. O meu apareceu. Na última semana apareceu 4 disciplinas novas. Que eu nem sabia que tinha. Hum. Aí eu não cheguei a olhar, eu não vi trabalho da sua disciplina ainda não. Tem só um ou tem mais? Tem um só que ele já passou o prazo. Se você puder já me enviar ele o quanto antes, quer ver? Deixa eu te falar em qual encontro que ele tá. Só um instante. Porque o Matheus já me enviou ele, que ele passei logo no início. Tá faltando só o seu agora. Deixa eu olhar Ah, aqui para você de uma vez, só um minutinho. eu tava só com as disciplinas do Eduardo, não tinha nenhum, eu tava do nada apareceu uma disciplina que é interativa também, não é de cardápio, de planejamento de cozinha. É ótimo que essas disciplinas vão fazer casamento com essa, né? Com essa questão Sim. da disciplina de excelência e serviços. Peraí, estou localizando só um minutinho. É um sobre o tipo de serviço? Você já achou Ah, aí? achei aqui. Tá na pré-aula do encontro 2. Esse de fixação é bem simples. Isso A eu gente na faço hoje primeira também. aula já viu essa questão dos tipos de serviço. Tem um vídeo também, tem um material didático. Qualquer dúvida você pode consultar e me envie o quanto antes para eu poder estar lançando a sua nota. Tá. Eu auxilio hoje mesmo e eu te envio já. Então, ótimo. Aí a gente se vê novamente na próxima quarta-feira. Tá bom, obrigado, professora. Boa noite. Para você, boa noite.